Bom dia. Bom dia, amigos. Bom dia, irmãos. Tudo bem? Segunda-feira, já 26 de novembro. Temos aí pouco mais de um mês para o término desse ano, para mais uma vitória, 2018, vencendo mais um ano. E que eu tenho certeza, podem ter havido aí dificuldades, mas chegamos até aqui e isso aí é vitória. Semana passada, na segunda-feira, eu não consegui fazer o devocional e coloquei um aviso no Facebook, um aviso simples, dizendo que em função da mudança de horário lá no trabalho, eu não consegui mesmo fazer o vídeo, né? Eu precisei trabalhar num horário diferente e aí não consegui fazer o vídeo. Mas vocês me perdoem a falta da semana passada e a gente continua essa semana para a gente dar encerramento aí, fazer o encerramento dos 10 mandamentos. Toninho, bom dia, você é bênção. Irmã Marlene, bom dia, você é bênção. Sejam bem-vindos aí para participar dessa live. E como não... Vamos ao que interessa? Não é diferente, né? Vamos ao que interessa, que é fazer o nosso último mandamento. E o mandamento de hoje, para encerrar, que fala sobre a cobiça. A cobiça. Vamos ler? Está lá em Êxodo 10, livro dos Êxodo 10. Não. Livro do Êxodo, capítulo 20. Livro do Êxodo na Bíblia. É o segundo livro da Bíblia. Capítulo 20. E o verso é o 17. Êxodo 20, 17. É o que trata do último mandamento. E ele diz assim, ó. Eu vou ler para vocês aqui. Êxodo 20, 17. Diz assim: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. É isso que diz o 10º mandamento, né? E aí? O 10º mandamento ele tem algumas características importantes que a gente deve observar. Primeiro, quando a gente olha e estuda um pouquinho dos 10 mandamentos, a gente observa o quê? Que do primeiro ao quarto trata aí de uma relação do homem para com Deus, da questão da fé, da questão da confiança, da questão do respeito, da questão da unicidade. Deus é único na nossa vida. Então, do 1 ao 4 trata desse relacionamento do homem para com Deus. Do 5º ao 9º, às vezes a gente fala do 5º ao 10º, e também está certo, é o relacionamento do homem para com o homem, ou do homem para a sociedade, na sociedade em que ele vive. Como que ele se relaciona com essa sociedade? Mas hoje nós vamos colocar essa questão do 5º ao 9º, do relacionamento do homem na sociedade, do relacionamento humano. Porque o 10º, ele tem uma outra característica que também faz dele um mandamento único. Se você observar, o 10º mandamento, ele tem uma característica de mexer diretamente com o nosso pensamento, com aquilo que nós pensamos. Os outros todos falam das nossas atitudes, daquilo que nós praticamos. O 10º pensamento, ele vai direto àquilo que nós pensamos, porque cobiçar não é uma prática, né? Não dá para ser, não é palpável, né? Não é querer não roubar, não furtar, não é uma ação propriamente dita, mas é um pensamento, começa dentro de nós, o cobiçar. E aí, o 10º mandamento, ele trata disso. E é interessante observar que
Entendendo o décimo mandamento, todos os outros mandamentos, até o quinto, né? Nono, oitavo, sétimo, sexto e quinto, ficam meio que subjugados a esse décimo mandamento. Porque se eu não cobiço, eu evito todos os males realizados pelos outros mandamentos. Sim? Tinha pensado nisso? Já tinha entendido dessa forma? É interessante, né? Mas veja bem, por que a cobiça? O que é a cobiça, né? A cobiça parte do princípio de que a pessoa, ela quer possuir algo que não é dela e aquilo que é do outro. Isso é terrível. Isso é terrível, é um sentimento terrível. Quem vive com esse sentimento de cobiça, normalmente ele não tem uma vida própria, não tem uma vida que possa ser vivida com liberdade. Não tem uma vida, pelo menos na questão do pensamento, na questão daquilo que ele sente, ele não tem uma vida de liberdade. Ele está sempre preocupado com o que o outro tem, preocupado com o que o outro está fazendo. E essas posses do outro terminam sendo motivo para ele de sofrimento. Então, a cobiça, ela é muito mais do que querer. A cobiça é querer tanto que até a pessoa faz planos para alcançar o seu objetivo. E o objetivo do cobiçoso é tirar aquilo que é de alguém. Todas as vezes em que desejar algo desejar algo que o outro tem, haverá o planejamento para a sua conquista. O cobiçoso, ele realiza isso. Ele não pensa em comprar, ele não pensa em adquirir igual. Ele quer aquele, e sendo aquele, ele começa a traçar planos, arquitetar projetos, pensar numa maneira de que ele, para que ele consiga aquele objetivo. Pensa bem, na questão do adultério, por exemplo, desejar a mulher do próximo, não é muito comum esse tipo de atitude? O indivíduo fica cercando e usa de artifícios, usa de artimanhas, e eu estou falando o indivíduo porque tanto faz, o homem ou a mulher, quando deseja o homem ou a mulher do próximo, daquele que foi objeto da sua cobiça. É maligno, né? A cobiça é algo maligno. As pessoas confundem a inveja e desejo com a cobiça. Ter inveja, por mais ruim que pareça ser, não é cobiça. Ter inveja e desejos pode até parecer ruim. Eu desejo ter o carro do meu amigo. Na realidade, o desejo não é de ter o carro do meu amigo. Eu desejo ter um carro igual ao do meu amigo. Eu invejo o meu amigo, porque o meu amigo tem um carro fantástico. Eu invejo meu amigo porque ele tem uma casa fantástica. Então isso pode não ser bom, mas não é a cobiça. Nesses casos do desejo de ter o que o outro tem, de ter aquilo que é igual, né? Parecido, igual, pode até ser positivo, porque serve como estímulo para que você conquiste aquilo que é seu, que você lute para ter um carro igual, que você lute para ter uma casa igual. Você é casado, olha a esposa do amigo lá, que é da academia, que é toda preparada, que é toda estudada. Você pode desejar que a sua seja igual, e aí você vai investir na sua esposa, dando a ela todos os recursos necessários. Assim, então existe uma diferença muito grande daquilo que do sentimento de inveja, desejo, com a cobiça. Lembre-se que é pontual. Desejo ter aquilo que o outro tem é cobiça. Desejo ter algo igual ao que o outro tem, isso é desejo.
Pode até chegar a ser uma inveja, porque né, o outro já tem, eu ainda não tenho. Isso é inveja. Mas não é o pecado ainda da cobiça. É importante entender que a cobiça, ela mexe com o sentimento humano de uma tal forma que ela pode levar a resultados terríveis. Não é incomum, se você tem o hábito de ver alguns noticiários aí, esses que passam na televisão e que só trazem notícias de desgraça, morte, assassinato, essas coisas. Mas é muito comum você ouvir notícias de que alguém matou alguém e você vai olhar o fundo do porquê, o porquê daquilo era a cobiça. Porque a cobiça leva ao roubo, que está lá nos outros mandamentos. A cobiça leva ao adultério. E ele leva possivelmente, eu vou dizer possivelmente não, mas não é incomum. A cobiça leva até ao assassinato. Quando o cobiçoso, ele não tem chance, ou ele percebe que é impossível alcançar aquele objetivo, alcançar aquilo que ele tanto quer do outro, tanto que deseja do outro, ele vai e comete então esses outros pecados, que é do roubo, do furto, do adultério e até assassinato. Humanamente é difícil entender como alguém pode chegar a esse ponto, né? De tirar a vida de alguém porque ele não tem aquilo que é do outro e o que ele deseja é aquilo que é do outro. É terrível pensar que o ser humano pode chegar a esse estágio. Entenda. Só para reforçar o ensinamento de hoje. Querer coisas que sejam iguais a que os outros têm não é errado. Não é errado. O carro bacana que seu amigo tem, a casa bacana, a família, o trabalho bacana, tudo isso você pode olhar, observar, desejar, ter igual. Aquilo que eles têm pertencem a eles. E você tem o direito de lutar para ter o seu. Usa aquilo, usa aquela experiência, usa o aprendizado. Até pode perguntar para seu amigo, olha, como foi que você conseguiu fazer isso? Porque eu quero caminhar por esse caminho. Se é um caminho de sucesso, se é um caminho de realização, se é um caminho de êxito, por que não? Por que não? Porque aí você tem a humildade de dizer que achou bacana o que o amigo tem, achou legal o que o amigo tem, achou interessante a ponto de você querer ter. E aí só precisa ter um pouquinho mais de humildade, né? Chega para o camarada e fala, escuta, quais são os caminhos que você utilizou para chegar a esse resultado? E com relação aos bens, se o caminho for honesto, por que não? Se o caminho é direito, se o caminho que ele traçou tem um bom resultado, está de acordo com a lei, por que não? Caminha pelo mesmo caminho, aprenda com ele e o resultado possivelmente será o mesmo resultado. Você vai também possuir coisas como ele possui, vai ter trabalho como ele possui, vai ter família como ele possui. Esse resultado dos outros deve ser estimulante para a nossa vida. Deve funcionar como estimulante, ser aí objeto de nós nos sentirmos vivos ao ponto de querer fazer também, de querer lutar também. Então, não permitir que a cobiça faça parte do nosso sentimento, do nosso pensamento, do nosso desejo, é fundamental. É fundamental. Deus não fechou o 10º mandamento
com esse mandamento à toa. Deus é soberano, Deus é de toda a sabedoria. E se você tiver curiosidade, você, meu amigo, Alexandra, bom dia, Deus te abençoe. Se você tiver curiosidade, analisa as 613 leis, 613 leis do Velho Testamento, e você vai encontrar as leis falando sempre do nosso comportamento, daquilo que faz ou não faz, mas uma lei que trata da proibição daquilo que nós pensamos, só o 10º mandamento, que trata disso diretamente, que diz, olha, não cobice, porque a cobiça ela vem pelo aquilo que você vê, pensa, trabalha na sua mente para você agir contra o próximo. Então, não cobice, seja inteligente, seja uma pessoa que tenha esse cuidado e respeite aquilo que pertence ao teu próximo. Não cobiçando aquilo dos seus bens, não cobiçando a sua família, não desejando ter a sua família, desejando ter os seus bens, desejando ter aquilo que é dele. É dele, Deus deu a ele, pertence a ele, e ele que cuida, e ele que faz, e ele que organiza, e ele que administra. É dele. E aí você corre atrás daquilo que Deus tem preparado para você, com esforço, com dedicação, com cuidado, com paciência na execução, né, dos projetos. A palavra certa não é paciência, mas eu usei a palavra certa ontem, quando eu disse que a mulher do fluxo de sangue, ela tinha uma disposição muito grande em ir atrás daquilo que era do seu interesse. Então, que você também tenha essa disposição, seja perseverante. Palavra moderna, palavra do dia é resiliente. Resiliência. Seja resiliente e você vai conseguir vencer. Você vai conseguir alcançar o seu objetivo sem a necessidade de cobiçar nada que seja do outro. Sim? Tranquilo? Então você entendeu? Fechamos aqui os 10 mandamentos. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos pela tua presença, te agradecemos por tua bondade, te agradecemos pelo teu amor e te agradecemos, ó Deus, pela graça que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Senhor, que o nosso coração seja um coração limpo, que a nossa mente seja uma mente limpa, ó Pai, limpa da cobiça, limpa, Senhor, de tal forma que vendo, Senhor, aquilo que os nossos amigos, aquilo que nós chamamos de próximo, possuam, ó Pai, não sejam motivos para que nós queiramos aquilo que é dele, mas que nós queiramos, Senhor, ter, possuir, construir, constituir família, constituir e alcançar objetivos de que sejam nossos, criados por nós, lutados por nós, e que seja êxito, que seja a nossa busca exitosa e que o nosso amigo, o nosso próximo sirva sim, ó Deus, como um exemplo, mas que não passe disso, que seja só um exemplo e que a conquista seja nossa. Senhor, tira do nosso pensamento a cobiça, seja dos bens, seja da família, seja do trabalho, tira, Senhor. Não permita. Seja em nossa vida o teu Santo Espírito um alerta, que quando o nosso pensamento caminhar para um ato cobiçoso, o Espírito Santo nos alerte e que nós possamos voltar, ó Pai, o nosso pensamento, corrigir a nossa trajetória, corrigir o nosso caminho, nossos passos e que nós possamos cumprir então aquilo que é da tua vontade. Senhor, dá-nos uma semana de paz, uma semana de vitória, uma semana repleta de bênçãos. Cuida, Senhor, da nossa vida, cuida do nosso coração e da nossa mente. E dá-nos, ó Pai, Senhor, a alegria da Tua presença. Dá-nos, Senhor, a alegria da Tua presença com uma semana de vitória. Em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus que você tem aí uma semana assim, uma semana de bênção, uma semana de vitória, uma semana onde a graça de Deus
esteja sobre a tua vida. A graça, ela é fundamental. Sim, um grande abraço. Antes de despedir, deixa eu lembrar vocês, quarta-feira estou ali na Fonte de Vida, Rua Desembargador Silva Pereira, 183, em São Mateus, junto com o pastor Paulo, ali numa reunião de bênçãos. Se aproxime de Jesus, esteja conosco lá. A notícia, a reunião de casais aconteceu no sábado, dia 24 de novembro, e foi assim muito bom. Tivemos ali a presença de aproximadamente 22 casais. Eu estou na dúvida se eram 21 ou 22. Então vou dizer 22. E nós tivemos uma palestra muito interessante falando sobre a tenda de Sara e todo o ensinamento que acontecia ali naquele lugar. Famílias saíram de lá motivadas por esse ensinamento. Teremos mais alguns aí para o próximo ano e que você com certeza estará sendo convidado e que você tenha a disposição de comparecer e aprender um pouco mais daquilo que é a palavra de Deus. Sim? Tamo junto? Segunda-feira que vem, se Deus permitir, estaremos novamente fazendo um devocional e que, se Deus preparar um outro projeto, uma sequência de assuntos correlatos, estaremos fazendo. Se não, vamos de assuntos pontuais, mas trazendo aquilo que é vontade de Deus, aquilo que Deus se agrada que nós façamos no nosso dia a dia. Sim? Grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima semana.